Como o senhor percebeu que Deus tinha algo maior na sua vida? Quando foi essa virada de chave? Eles ficam, mas a promessa não chega. Então não é que ela não chegou. Eu acredito que a promessa até chegou, mas eles não estavam preparados para receber elas, né? Mas Jesus disse, a partir de agora, se você nascer da água e do Espírito, você vai ver anjos subirem e anjos descerem. Você vai começar a ver coisas do céu. Mas para você ver coisas do céu, os espinhos têm que ser quebrados da sua mente. Seja bem-vindo ao Inconformados Podcast. Aqui nós queremos ativar você a viver aquilo que Deus preparou para a tua vida. Esse é o meu desejo e dos convidados que eu trago aqui. E você já se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha essa mensagem com quem precisa. Se você ainda não assistiu os primeiros episódios, vai lá, assista, absorva todo o conteúdo que vai transformar e impactar a tua vida. Também eu quero agradecer a Blessed Hope, um sonho construindo com suas próprias mãos. É uma loja que não apenas veste roupa, mas sim propósito, autoestima, e elas também carregam consigo a presença de Deus. São dois proprietários amigos, servos de Deus. Então você vai lá e você que quiser comprar qualquer roupa deles, vai estar lançando um cupom dos Inconformados. Você vai ter um desconto especial. Então chama eles no direct, acesse o Instagram deles, é Blessed Hope. Você vai estar saindo lá bem vestido, aumentando a tua autoestima e entregando propósito onde você caminhar. Também quero agradecer e apresentar ao nosso convidado, um homem de Deus, conferencista internacional, escritor dos livros Entre o Perigo e a Misericórdia, que livro, e também O que o Altar Rejeita. Esse livro aqui eu li umas 10 vezes para tentar entender e também absorver todo o conteúdo. A história da cruz, e ele foi responsável pelo treinamento ministerial durante a pandemia de 2020. Pregador do evangelho há 20 anos, evangelista das aldeias indígenas em Bom Jesus, do Tocantins do Pará, professor da escola Talmindim, com mais de 500 alunos no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Ele é casado com a Juliana, pai do Benjamin. Recebam com muito carinho pastor Felipe Daniel. Seja bem-vindo, pastor. Um prazer tê-lo, senhor, aqui conosco esse tempo precioso. Muito obrigado, Edson. É uma alegria estarmos aqui juntos no podcast Inconformados para esse tempo de qualidade, para esse tempo de crescimento e de reflexão também. Que Deus abençoe o público que vai nos assistir e já está nos acompanhando. Que Deus possa abençoar sua casa, seu lar e as famílias aí representadas. Pastor, para nós começar, Inconformados Podcast. Como eu conversava com o senhor, o meu desejo é que as pessoas vivam e experimentem aquilo que Deus preparou para elas. E como o senhor percebeu que Deus tinha algo maior na sua vida? Quando foi essa virada de chave? Eu iniciei a vida com Cristo com 13 anos de idade. Nós morávamos no interior de São Paulo, numa cidade chamada Mogi das Cruzes. Ela é próxima, mas é considerado interior. Estamos a 76 quilômetros da capital. E os meus pais, no período ali de 1995, 96, estavam afastados do Evangelho. Naquele período, quando chegou em 2003, eu já tinha 13 anos de idade, nós tivemos a surpresa de uma enfermidade dentro da nossa casa. Uma enfermidade que atingiu um dos membros da nossa família. E essa enfermidade, ela na verdade foi uma isca ou um propulsor para me fisgar, para me encontrar. E, posteriormente, para a salvação de toda a minha casa, toda a minha família. E aconteceu que
Eu, junto com esse membro da minha família, eu vou preservar, chamar de membro, né? Membro. Mas era um dos nossos irmãos, Uhum. somos em 4 irmãos, e essa enfermidade estava acabando com ele. E aquele período ali de 2000, 2002, 2003, a ideia da AIDS era muito forte, Uhum. né? As mídias, a televisão, na época era o Orkut. Será que tem alguém aí que lembra do Orkut? Na época era o Orkut, sabe? E era muito forte os anúncios preventivos de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. E ele foi atingido de forma muito voraz, muito violenta. Uhum. Pra você ter uma ideia, uma pessoa de quase 80 quilos, ele ficou com 46, 47 quilos. Ele emagreceu demais, assim. E aí, uma madrugada de lágrima, de choro, ele colocou no coração dele que ele estava tendo uma sensação de que ele não passaria daquela semana, de que ele iria morrer mesmo. E aí, naquela madrugada, em uma daquelas madrugadas, ele me acordou e ele disse assim: Mano, me leva na igreja. Me leva na igreja. Atrás de casa tinha uma igrejinha da Presbiteriana. Olha bem o que você vai Presbiteriana. ouvir, Júnior. Uma igreja presbiteriana. Presbiteriana da Graça. E aí era mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, entre 2 e 3 da manhã. Quando foi 14 horas da tarde, aquela igrejinha abriu. Abriu uma portinha e eu falei para ele, olhando da varanda dos nossos quartos para a rua de trás, e eu falei assim: Mano, a porta da igreja abriu. Aí ele colocou um capuzão assim, uma jaquetona, e fomos. O magro e o magrelo. E Foram. fomos. O um e o Folha. 2 pessoas muito magras e fomos. Eu muito novo, ele mais velho do que eu. Chegamos ali. E lá nós tivemos um encontro com Deus. Graças a Deus. Uma senhora chamada Maria Conceição, a mulher de Deus. Ela abriu a igreja para limpar a igreja. E ela nos recebeu com um sorriso. Repito, numa presbiteriana. Eu tive um encontro com Jesus. E foi assim o encontro. Ela disse exatamente assim: Hoje eu estava orando de madrugada. E Deus me mostrou 2 jovens entrando na igreja. Presbiteriana. Para um ele tem uma cura. E para outro ele tem as nações. Glória a Deus. Foi assim que começou a chamada na minha vida e a salvação de toda a minha casa em uma presbiteriana. Meu Deus. E pastor, esse testemunho aí é incrível, né? O que Deus faz. Deus usa as pessoas. Igual o senhor falou, começou, foi fisgado, né? Foi fisgado. E o senhor desenvolveu um ministério gigantesco. Tem desenvolvido, tá ainda nessa jornada, uma Verdade. profecia. Já pregou em vários países, né? Mas eu acredito que a graça de Deus está sobre a vida do Senhor, Amém. promessa de Deus, né? Mas o Senhor teve que se desenvolver, o Senhor teve que Sim. estudar, o Senhor teve que ir atrás. Eu digo que eu acredito que eu escutei umas 5 mensagens, Senhor, e eu lembro delas certinho. A primeira mensagem, primeira vez que eu vi o Senhor pregar, foi com o pastor Sidney, saudoso pastor Sidney, mandar um abraço até para Dinara, para os Ávila. O pastor Sidney foi uma Sidney pessoa Ávila. incrível, Poxa, um pastorzão querido. pastor incrível. Foi no Congresso de Foi Jovens, no né? Congresso de Jovens, na Shangri-La. Verdade. A primeira mensagem foi no sábado, o senhor pregou sobre Moisés. Uau. Cara, que mensagem fazem 5 anos, 6 anos. Eu acho que tem uns de 6 para 7 ou até E eu mais. lembro dela assim, ó, certinho. Uau. E depois, no domingo, o senhor pregou sobre Zaqueu. Sim. Meu Jesus, que mensagem. Que E eu legal. lembro, faz 7 anos, todas elas. E o que me impressionou, além da graça, da presença de Deus, o conhecimento do Senhor. E o Senhor falava o livro, onde que o Senhor tinha lido e dava referência. E eu disse, mas como alguém consegue chegar nesse conhecimento? Eu acredito que o Senhor não se conformou a um padrão de pregação comum, mas Muito o bom sua Senhor fala. foi Inteligente. inconformado e
buscou conhecimento para elevar o ministério e também para conectar com a promessa de Deus? Como é que foi esse aptidão por estudar? Júnior, nós precisamos de fato de transmitir esse ponto da nossa conversa para o maior número de pessoas possíveis. Sim. De todos os podcasts que eu participei já, é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Bom. Assim, no ar é a primeira vez. Já me fizeram essa pergunta fora. Sim. E me fazem essa pergunta no dia a dia do contexto da igreja. Uhum. Os jovens perguntam, alguns amigos pastores que estudam comigo, normal. Mas no ar, assim, para a gente poder apresentar a algumas pessoas e para um público aspirante no ministério, primeiro, antes de responder, parabéns pela pergunta. Obrigado. Nós precisamos de entender algumas verdades simples. Eu vou te fazer umas perguntas, você vai conseguir responder imediatamente. Qual que é o preparo de um médico? Estudar o quê? Medicina. Medicina. Qual que é a ferramenta de um advogado? Estudar o quê? Direito. Direito. E aí ele vai se utilizar do vade-mecum e vai fazer ali o seu estudo da lei. Sim. Todas as aditações, todas as edições, todas as sumárias, tudo que tiver de inciso novo, ele tem que se preparar. Pegando essas duas classes, médicos e advogados, eu te faço uma pergunta. Um pastor, primeiro que cuida de um rebanho, Sim. ou um convidado para ministrar, que está desenvolvendo um ministério itinerante evangelístico, esse homem, ele vai ter que se preparar estudando o quê? Teologia. A teologia, a Bíblia Sim. e um conhecimento geral. Histórico. Então veja bem, quando eu tive essa percepção, eu me entreguei e me apaixonei pelo estudo bíblico. Antes de ser um pregador, eu fui professor. E assim, quando fala fui professor, mas você não tinha idade. No contexto das igrejas, nós somos chamados para dar aulas. Uhum. E aí, assim, nós temos uma grande faculdade dentro de algumas igrejas, que é a Escola Bíblica Dominical. As pessoas não valorizam. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela me deu uma base gigantesca dos meus 13 aos 18 anos. Então, durante 5 anos, eu mergulhei nas revistas das escolas bíblicas dominicais, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, das Assembleias de Deus, Betel, Ministério de Madureira, e CGADB, Ministério do Belém, da CPAD. Sim. Ou seja, tudo que, digamos assim, tudo que tinha de oportunidade de estudo bíblico dentro da escola dominical, naquele período eu suguei. Eu extraí, eu lia. Tudo. Minha mãe falava assim, menino, você não vai comer? Você só vai estudar? Sua vida é só ler? Não para. E eu lia, estudava. Por quê? Porque todo tempo de preparo é maior do que o tempo de execução de ministério. Deixa eu notar esse ponto aí. Então, toda vez que você se preparar mais, você terá condições de servir melhor. Então, o que a gente percebe? Hoje, se o Senhor permitiu, evidentemente, nós alcançarmos, estamos caminhando para alcançarmos mais famílias, mais vidas para Cristo, mais jovens, e prepará-los, é porque eu me preparei para isso. Então, a minha pergunta seria a seguinte: o que você está fazendo para se preparar melhor para a promessa que o Senhor te fez? São duas coisas, né? Se você observar, o Senhor preparou algumas pessoas. Neemias ficou de 20 a 24 anos sendo preparado. De 20 a 24 anos. Para uma reconstrução que duraria 2 meses e meio. Por que Deus não preparou ele em 2 meses e meio para uma obra de 24 anos? Mas Deus fez o contrário. Deus preparou ele durante 24 anos
no reinado do rei Assuero para utilizá-lo para uma reforma de 2 meses e meio, quase 3 meses. Deus estava dizendo, eu preciso de você mais preparado para a execução do que na execução do projeto. Então Deus investiu mais tempo no preparo de Neemias do que na realização e na função que ele ia desenvolver. Então eu digo para os jovens, vá e estude. Prepare-se mais, capacite-se mais. E outra coisa, ler bem é melhor do que ler muito. Eu peguei essa frase do senhor. Então, assim, no decorrer dessa vida de preparo, eu fui descobrindo várias verdades. Uma delas é que não é necessário ler muito, é necessário ler bem. E daqui a pouquinho a gente explica o que é ler bem. Faz toda a diferença. E o senhor falou da preparação, né? E confesso que o esboço que eu fiz aqui, não perguntei nada ainda sobre isso. Mas vai fluindo, vamos conversando. Porque o senhor falou sobre a preparação. E hoje, essa acredito que é a maior dificuldade minha e dos jovens e também de todos, esperar esse tempo de preparação, né? Porque a gente quer receber a promessa ou conquistar muito rápido, né? Sem estar preparado. E também, alguns recebem a promessa de Deus, que vão pregar, falando a ministerial, vão ser pastor, mas ficam acomodados na zona de conforto, esperando que Deus vai fazer um milagre, botar todo o conteúdo na cabeça dele ali. Isso não vai acontecer. E, não, vou esperar em Deus. E eu percebo muitas pessoas que têm promessa de Deus, têm chamado. A gente percebe, só que eles ficam, mas a promessa não chega. Então não é que ela não chegou. Eu acredito que a promessa até chegou, mas eles não estavam preparados para receber elas, né? Júnior, nós temos vários exemplos bíblicos disso. Vou citar 2. João 5 tem uma multidão de homens, sem contar mulheres e crianças. Sim. Eles estão com fome. Jesus diz aos discípulos assim, dai-lhes vós de comer. Alguns dos discípulos tinham condições de dar de comer para aquela multidão? Não. Por quê? Não tinham. Porque eles tinham a multidão, mas estavam despreparados para alimentá-la. Meu Deus. Jesus faz a pergunta e o texto de João diz assim, e disse isso sabendo o que havia de fazer. Então, quando Jesus pergunta para eles exatamente assim, dai-lhes vós de comer, a pergunta de Jesus foi proposital, para mostrar o quê? Vocês querem multidão. Meu Deus. Mas vocês têm certeza que estão preparados para saciá-las? Tem muito jovem hoje que ele quer evidência, mas Jesus está perguntando, se eu te der evidência, você tem pão para matar a fome de quem está? Meu Jesus. Você entendeu aí? Sim. Então o que a gente percebe? Muita gente querendo cantar, muita gente querendo pregar, muita gente querendo evidência, muita gente querendo notoriedade, muita gente querendo multidão. Mas Jesus continua perguntando, você tem pão? Você tem peixe? Se você tiver pão e peixe, eu te dou multidão. Se você não tiver pão e não tiver peixe, como é que vai saciar não tem como eu te dar multidão. E aí eu te provo que isso é bíblico. João 5,9. André subestima o que o rapaz tinha. Uhum. E aí é algo muito triste, precisa ser anotado isso. Precisa ser anotado isso. Por que é triste? André fala assim, está aqui um rapaz que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. E aí ele coloca uma fala dele que não era necessário ele colocar, um comentário dele, uma adição dele. Mas o que é isso para tantos? O Senhor Jesus não perguntou para ele qual a opinião dele acerca do que o rapaz tinha. O Senhor perguntou se alguém ali tinha pães e peixes. É muito ruim quando as pessoas não têm e acham, quando você tem, que o que você tem é insuficiente para alimentar uma multidão. Meu Jesus. E aí, o que André está fazendo? Subestimando. Posso te falar uma coisa séria, Júnior? Pode.
Tem muito jovem na igreja com pães e peixes, mas que o ministério subestima. Muitos jovens preparados, prontos para servirem, mas a opinião dos que estão ao redor, dos discípulos, é ainda a mesma de André. Mas o que é isso para tantos? Mas é esses meninos que têm 5 pães de cevada e 2 peixinhos que estão alimentando multidões pelo Brasil afora. Porque, enquanto os discípulos negligenciaram o tempo do preparo, o menino disse: eu saio para ir com Jesus, mas eu saio com os meus pães e peixe, eu não saio despreparado. Ô, glória! Essa é a diferença. É a diferença. O segundo exemplo bíblico, e sirva isso de lição para quem estiver ouvindo, é Atos capítulo 13. A Bíblia diz em Atos 13 que eles estavam servindo ao Senhor. Quem estava servindo ao Senhor? Tinha ali pelo menos 5 homens. Todos esses, o texto diz que estavam jejuando e orando. Aí o texto diz assim, ó, que estava ali Nicanor servindo ao Senhor. Que estava um homem chamado Saulo de Tarso servindo ao Senhor. Que estava um homem chamado Judas servindo ao Senhor. Silas, eles estão servindo ao Senhor. Sim. Aí o texto diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e orando, jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A pergunta que eu te faço é, Júnior, por que o Espírito está chamando? Porque antes da chamada, ele viu a servidão e servindo eles ao Senhor. Primeiro serviram, depois foram chamados. Meu Deus. Tem muita gente querendo ser chamada. Você quer ser chamado? Quero. Então primeiro sirva e depois o Senhor irá te chamar. São os 2 exemplos que eu deixo aí para a gente apreciar. E a galera quer muito experimentar o chamado, e tem uma frase, pastor, que alguns pregadores usam, e eu não acho correto. Porque eles dizem assim: se eu parar de pregar, eu morro. Eu entendo o chamado, só que foi o que o senhor falou, servir na igreja local. E como é difícil os jovens pregadores entenderem isso, de servir na igreja local, de esperar o tempo certo para começar a viver do chamado, se preparar, para depois, como o senhor disse, ter pão para alimentar a multidão, né? E também eu acredito que é um pouco do erro das pessoas, que também acabam tentando acelerar o processo. Viu que a pessoa tem um chamado e diz: não, então vamos chamar para pregar, vamos... Começam eles levantar. É o que Paulo fez. Paulo viu o jovem morto, em vez dele levantar, as pessoas tentaram levantar ele. Ele disse: não, coloca no chão, quem está morto a gente precisa deixar ali. E as pessoas querendo levantar, digamos, primeiro vamos ressuscitar ele, e aí depois a gente ressuscita ele. E eu vi muitos jovens com grandes chamados se perderem durante o caminho, porque não estavam preparados para a multidão. E tinham um chamado, só que eles não esperaram o tempo certo de preparo, de lapidação. E a galera: não, então vamos convidar para um congresso, vamos convidar para um evento. E eles acredito que não suportaram isso e acabaram se perdendo durante o caminho. Como os jovens que têm um chamado, que tiveram que quem sabe já experimentaram esse chamado e sabe o potencial que Deus tem na vida deles, só que quem sabe já se perderam no caminho. Como eles retornar novamente para o chamado e dizer assim: não, eu sei o chamado que Deus tem em mim, quem sabe eu atropelei as coisas, mas eu quero voltar, me alinhar com o propósito de Deus. Olha, a Bíblia é a resposta para as nossas perguntas. Uma pessoa que teve um chamado e, por meio de algum equívoco, talvez seja essa uma palavra muito bem colocada, se equivocou em algum momento dessa trajetória. Ou também uma outra palavrinha, foi eufórica demais. E aqui eu vou deixar uma outra mensagem para eles respondendo a sua pergunta. Não permita
que a euforia da chamada atrapalhe a necessidade do processo. A maioria deles permitiram que a euforia da chamada, que o brilho da chamada, que o vislumbre da chamada atrapalhasse a necessidade do processo. E aí fica como uma resposta íntegra da seguinte maneira, exemplificando. Ele ainda não era um diácono, não estava servindo. Ele ainda não era um obreiro, não estava servindo. Talvez entenda a minha fala. Nunca limpou uma igreja, nunca arrumou um banco. Ou talvez nunca nem foi um aluno frequente da escola dominical. Ou que não seja isso, talvez nunca foi presente assiduamente nos cultos de ensino. Ou ainda nunca foi submisso a um pastor, a uma liderança. E aí, em um dado momento, ele começou a pregar, ou ele começou a cantar, ou ele começou a ter evidência nas redes sociais, fazendo um post, deixando uma reflexão. E quando isso tomou uma proporção gigantesca, já que ele nunca serviu, ele nunca achou necessidade de servir. Continuou. E aí que está suplantando a necessidade do processo de servir a igreja local e de servir o corpo de Cristo por meio dessa igreja. Entende? Fazendo essas duas coisas, servindo, a euforia de viver todo esse vislumbre, toda essa pseudo-glória e aplauso, gerou muitos ministérios precipitados, destruídos, acabados. O que você sugere? Começa novamente. E não é a minha sugestão, é a sugestão de Deus para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Arrepende-te, pois, e volta de onde caíste. Então começa novamente a praticar as primeiras obras. Então, assim, há várias maneiras de você errar. Só que só tem uma maneira de você voltar atrás. Lá no começo. É lá no começo. Pergunta para Adão se ele pudesse voltar, o que ele faria. Lá no começo. É lá no começo. E isso é incrível, né? Porque para entender isso, tem que ter uma metanoia, uma transformação na nossa mente, né? Não, para a gente entender o que realmente Deus quer. Se a gente quiser viver com a velha mente, não tem como viver o propósito de Deus, o chamar de Deus. Tem que ter uma metanoia. Eu gosto da frase do J.B. Carvalho, que ele diz assim, não podemos ter uma nova vida com uma mente velha. Então eu acredito que a transformação da mente, é o que Paulo fala em Romanos 12, né? A transformação da mente, a gente ter a mente renovada, eu acredito que faz entender o processo que a gente tem que passar, entender o chamado nosso e esperar servindo na igreja. Porque depois que a gente servir, a gente vai ter pão para alimentar a multidão, né? Exatamente. Você criou aí uma escala cronológica bíblica. Lembra que Paulo se converte, o Senhor encontra Paulo a caminho de Damasco em Atos 9. Segundo os estudos, foi comprovado, o Dr. saudoso Russell Shedd, e dentre outros, como por exemplo Kennedy Bailey, pesquisadores e arqueólogos, como também o Thompson, da Bíblia Thompson, conseguiram comprovar que o apóstolo Paulo ficou em torno de 14 anos no deserto da Arábia, sendo preparado. Quando o apóstolo Paulo aparece em Atos 13, veja, Atos capítulo 9, 10, 11, 12 e 13. Quando ele aparece em Atos 13, esse período de 14 anos já tinha sido concluído. O que o apóstolo Paulo fez durante esse período de 14 anos? Se preparou. Quando ele chega na igreja que estava em Antioquia, o que ele está fazendo? Servindo.
Ele já tinha uma chamada. E o Senhor já tinha dito para ele que ele era um vaso útil para levar o nome dele perante os príncipes e perante os reis e perante os gentios. Mas em nenhum momento ele se precipitou. 14 anos depois, ele ainda é o Saulo de Tarso esperando. E enquanto ele espera, ele está servindo a igreja que estava em Antioquia, junto com os profetas e os irmãos. Perceba que a nossa euforia para vivermos as evidências do ministério pode atrapalhar a necessidade do processo. Então o que eu sugiro que você faça, você que tem uma grande chamada, seja na música, seja no louvor, seja na pregação, no ensino, seja na hospitalidade, né, que nós temos também outros ministérios. Sim. Não só os ministérios gerais, mas os ministérios funcionais, secundários, que estão orbitando no dia a dia da igreja. O que eu sugiro que você faça? Não permita que a euforia atrapalhe a necessidade do processo. E o Senhor vai abençoar muito a sua chamada. Vai sim. E essa mentalidade tem que ser renovada todos os dias, porque é tão difícil e quais as armadilhas do mundo, que a gente diz, para a gente viver nesses velhos padrões de mediocridade, de uma zona de conforto, uma vida sem propósito. Qual que é as armadilhas que tem, que prendem a nossa mente, né? Para a gente não experimentar a vontade de Deus. Ô Júnior, eu vou te falar algumas verdades diante dessa sua pergunta como resposta. A mente do ser humano, Albert Einstein disse que ela é igual a um paraquedas, que ela só funciona se estiver aberta. Mas tem uma pessoa interessada em não deixar ela aberta, e é o diabo. Quando Adão peca, a única coisa que foi produzida foi espinhos e cardos. Gênesis capítulo 3. Espinhos e cardos te produzirão. O que seriam cardos? São espinhos pontiagudos. Eu te faço uma pergunta e você vai matar a charada. O que tem na cabeça de Jesus na cruz? A coroa de espinho. A coroa tinha uma qualidade, era uma coroa de espinho. Por que essa coroa de espinhos está na cabeça de Jesus? Meu Deus. Por que ela não está na mão? Por que ela não está no pé? Por que ela está na cabeça? Porque aquilo que Adão deixou como legado, Jesus tem que redimir na cruz do Calvário. Meu Deus. E o que é que Jesus está redimindo? O bloqueio da mente. Quando Adão peca, a mente do ser humano é cercada pelo pecado. E a representação do pecado cercando a mente do ser humano são os espinhos e os abrolhos. Por que Nicodemos é mestre e nunca viu o que Jesus disse que ele ia ver? Porque ele era nascido do pecado. Então ele tinha o conhecimento da terra, a teologia da terra, o judaísmo da terra, o farisaísmo da terra, a filosofia da terra. Mas Jesus disse, a partir de agora, se você nascer da água e do Espírito, você vai ver anjos subirem e anjos descerem. Você vai começar a ver coisas do céu. Mas para você ver coisas do céu, os espinhos têm que ser quebrados da sua mente. E você tem que anular a coroa de espinho para receber a coroa da salvação. Então o que Jesus vai fazer no Calvário? Grita, Júnior, libertar nossa mente. Jesus no Calvário, ele realizou muitos feitos, mas um deles é libertar a nossa mente da coroa de espinho. A palavra estefó, do grego, da onde forma a expressão Estevão, significa coroa. Coroa. Então você tem estefó crispina, que é coroa de espinho. Jesus assume a coroa de espinho para nos dar a mente de Cristo. Meu Jesus. Amém? Amém. Então, o que é necessário para a pessoa viver Romanos 12 e 2? Correto? O que é necessário para a pessoa viver Romanos 12 e 2? E não ser desconformado com este mundo.
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos 3 partes nesse versículo bem nítidas, né? Não sedes conformados com este mundo, a primeira, que é o pedido de Paulo. Veja que no verso 1 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Sim. Então qual que é o pedido de Paulo? Não sejam conformados com este mundo. Qual é o outro pedido de Paulo? Apresentais os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está pedindo 2 coisas. Vamos apresentar o corpo em culto racional e vamos apresentar uma mente que não se conforma com este mundo. São 2 pedidos. Aí qual que é a segunda parte do versículo? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele explica agora como que é possível não se conformar com a mente transformada. E qual é a consequência que eu recebo? O que eu recebo se eu tenho uma mente transformada que não se conforma, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deu para entender o versículo? Deu para entender. Deu para entender? Então você só pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você já tiver alcançado uma mente transformada e essa transformação da mente gera um padrão de vida que não se conforma com o mundo. E aí a gente fez aqui uma separação e eu fiz questão de mostrar para o Júnior. É a separação de sum e esquema. Sum e esquema são 2 expressões usadas por Paulo, que forma sum schematose, que é a palavra que ele usa para inconformados. E não vos conformeis, né? É a palavra que ele usa. E o que é sum? Sum é molde, sum é moldura no grego. Então, por exemplo, esse microfone ele passou por um molde, certo? Esse iPad ele teve um molde, uma moldura. Esse copo, essa xícara, ok? Então, Paulo está dizendo o seguinte, existe um modelo que forma o padrão de ser humano. Esse é o modelo mundano. Mas nós temos uma mente transformada, que esse padrão não serve. Então nós somos a inversão do padrão. Então aqui é cultura. Viva o que o mundo quer. Nós somos contra a cultura. Vivemos o que Deus quer. Por que você não fuma? Não é porque eu não fumo. É porque eu tenho uma mente maior do que a necessidade do vício. Capaz de dizer para mim, eu não preciso disso para ser alegre. Nem da cachaçinha. Nem do goró. Nem do baile. Eu tenho uma mente que se satisfaz no dono dela. E é com base no dono dela que eu vivo contra o modelo, a moda, o molde, a forma. Por isso, inconformados. Amém ou não amém? Amém. Deus abençoe. Vamos seguindo. E porque muitos, como o senhor falou, têm medo de buscar essa vontade de Deus e preferem viver na zona de conforto ou nos seus próprios desejos. Não é que eles até sabem que viver a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas eles têm um medo de viver. Eles preferem não buscar a vontade de Deus, não porque é ruim, mas porque eles sabem que muitas vezes algumas renúncias que eles vão fazer eles saírem da zona de conforto, como o senhor falou. O senhor falou sobre mente, e eu acredito, eu fiz um discipulado agora, essa semana passada, e eu fiz a pergunta assim, qual o motivo que vocês querem se batizar? Eles me falaram, para ter uma nova vida em Cristo. Eu disse, mas essa nova vida em Cristo se refere ao quê? Aí eles me falaram, viver ao contramão do mundo. Eu disse, mas o que é ir ao contramão do mundo? O que é viver o contramão do mundo? Você foi provocando. Isso. Perfeito. E eles foram me falando, eu disse, se a gente vai viver uma nova vida em Cristo, a nossa mentalidade tem que estar nova. É o que o J.B. Carvalho fala, sobre não tem como nós viver uma nova vida em Cristo com a mente velha, né? Claro. E eu acredito que esse medo
das pessoas de não quererem viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é por elas pensarem que elas vão ter que renunciar muito à sua vida. O senhor acha que é isso mesmo? Júnior, assim, ó, nós atendemos muitos jovens, eu, você, nós lideramos jovens. Eu hoje sou pastor de fato, fui apresentado à convenção em 2021. Então, o nosso atendimento, tanto via gabinete ou indireto ou direto, também em congressos, os jovens eles apresentam algumas características comuns em todos os lugares. Na Espanha, em Portugal, no México, no Panamá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Desses 11 países que eu já fui, a similaridade é gigantesca. E essa geração, a geração Z e a geração TikTok, ou a geração digital, enfim, ela tem algumas características extremamente similares em todos os lugares. É incrível. Em todos os lugares você vê alguns padrões. E um dos padrões que a gente encontra é o que eu não chamaria de medo. Eu chamaria de negligência intencional. Negligência. E eu vou tentar explicar. Eles têm medo da fama? Não. Eles têm medo de sair escondido sem que o pai saiba e a mãe? Não. Não. Eles têm medo de matar a aula. Lembra dessa expressão, matar a aula? Não. Então eu te faço uma pergunta. Se eles têm tanta coragem para assumir esses riscos, eles têm medo de Deus? Também não. Não, eles não têm medo de Deus. Então, se não é medo, é o que, pastor? Negligência. Negligência intencional. Essa geração consegue esconder a sua real intenção em capas, ou em maquiagens, ou em roupas invisíveis, diante de pais, pastores, mães, líderes, professores e diretores, que sentam comigo, psicólogos, psiquiatras, que conversam comigo e falam, eles são terríveis. Para você ter uma ideia, eles olham nos nossos olhos, nós tendo câmeras que registram eles, áudios que registram as suas mentiras, e perguntamos, é você aqui? O que eles respondem? Não. Não! Então, assim, não é medo, é negligência oculta, camuflada e intencional. Essa geração é muito difícil. E aí, no meio de toda essa negligência oculta, camuflada, intencional, que é difícil de entender o que eu estou falando, mas dá para entender, sim, eles colocam duas coisas ainda para piorar. Quer saber o que é? Melancolia e sensacionalismo. E eles põem uma base ainda para destruir tudo. Sabe qual? Vitimismo. Aí ele acaba. Aí a mãe fica, ai, meu filhinho, minha filhinha, meu não sei o quê. Não só a mãe, né? Ai, meu Deus. E ele arrebenta com tudo. Quebram todos os tipos de padrões. Quebram os princípios em busca dos prazeres. Sabe, cometem delitos gravíssimos. Se tornaram, assim, uma geração muito perigosa. Muito perigosa. E aí, pastor, o que você tem para dizer? Só nos destruir? Não. Essa mesma geração dentro da casa de Deus, ou sobre uma consciência renovada, é a geração que mais trabalha para o Senhor. Sim. É a geração que mais se entrega no altar. É a geração que mais chora, que mais se dedica, que jejua. É a geração que está disposta a renunciar, a entregar aí sim os prazeres para viverem os princípios, a dizer não para as drogas, para a bebida, para as noitadas, para o funk, para a loucuragem, para o LSD, para o Slade Date, para o Gota, para essas drogas. Sim. Para viver uma vida íntegra com Deus. É a geração que acorda de madrugada, busca o Senhor no monte, de manhã está na consagração e vai orar.
e quer pregar, e quer evangelizar, quer ganhar o mundo, quer ganhar Passo Fundo, Rio Grande do Sul para Jesus do dia para a noite. A mesma geração que vive a noite escura das trevas é a geração que, quando alcançada pelo evangelho, vive a radiante brilho do sol da justiça. É a melhor geração para trabalhar. Eu falo com provas. Você pode fazer um pedido para qualquer menino da nossa igreja, eles aparecem, eles estão prontos para servir, dedicados, vão em vigília, saem da vigília, vão trabalhar, não cansam. Eu falo, meu Deus, é a mesma geração. Então qual que é o problema dessa geração? Lembra da palavrinha intencional? É o que elas escolhem fazer. É uma questão de escolha. Apocalipse capítulo 22, do 10 a seguir, eu finalizo minha fala. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Esse ainda é o ek oion. Essa expressão ek oion no grego significa resta pouco tempo, ou resta esse tempo, ou somente isso resta. Tão importante quanto o que eu estou fazendo é o entender que só tem esse tempo para fazer. Meu Deus. Então ele está dizendo para essa geração, quem é sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Mas eu quero dar glória a Deus. Por quê, pastor? Porque tem gente me ouvindo que vai fazer o contrário, que é a continuação do texto. Mas quem é justo, seja justo ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Tem gente escolhendo pecar, mas tem gente ainda escolhendo ser santo. Tem muita gente boa na nossa geração. Com certeza. Tem sim. E como pastor, como líder, né, de jovens, como o senhor falou, e eu já prestei atenção, eles são muito motivados mesmo. Pedir para eles, hoje nós temos que decorar a igreja, amanhã de manhã tem consagração, de noite tem culto. São maravilhosos, eles Júnior. vão, eles trabalham, eles têm vontade. Como eu, como um papel de líder, não digo motivar, mas também inspirar eles a fazer isso. Eu fui no Legendários, faz umas 2 semanas. Fui para me desafiar e tal. Para conhecer, apanhei bastante. Desfrute o caminho. Só que uma coisa que me chamou a atenção, pastor, eu digo, não subi para conhecer Jesus, já conheço Jesus, mas foi real a transformação lá. O que me impactou, homem é muito difícil deixar levar as emoções, chorar na frente do outro e, digamos, se abrir. O que eu vi de homens lá na minha equipe, nós éramos em 15, 2 eram evangélicos, eu e outro rapaz recém estava começando na igreja. O resto era católico, de outras igrejas. E eu vi aqueles caras chorando, quebrantado, e dizendo assim, eu vou sair daqui e vou ir para uma igreja pentecostal. Uau. Eles não falaram de igreja nenhuma, só falaram de Jesus. Cantaram 2 louvores só. Tipo assim, 2 louvor o tempo inteiro, só 2 louvor e oração. Aí eu ficava pensando assim, nós entramos na igreja para ser recebido lá pelas famílias e tal, e a galera pulando, chorando, cantando, adorando glória a Deus. Eu digo, como líder, o que está acontecendo no sentido, como eu faço para inspirar eles dessa forma? Como igreja, né? Como movimento ali, o que está faltando para nós motivar? E todo mundo que saindo de lá falava assim, não, eu vou convidar fulano, eu vou convidar ciclano, eu vou mandar essa mensagem para mais 10, eu vou dizer para fulano vir, para ser transformado. Aí eu disse, cara, o que está acontecendo? Eu, como líder, me coloquei, sabe? O que está faltando para os meus jovens sair de um culto e dizer assim, não, eu vou convidar mais 10, porque o que eu vivi aqui hoje, a experiência que eu vivi aqui hoje, eu tenho que transmitir para outras pessoas. Aí você já, na sua pergunta, você já colocou algumas respostas. E uma delas é a palavra encontro. A igreja, ela não deve ser um local de passagem. O culto deve promover um encontro. Eu li um livro, e esse livro, na verdade, é em inglês. Eu lutei para traduzir o livro, porque ele só tem inglês, e eu fui lendo e tal, e consegui entender. O nome do livro é O Poder do Apelo.
E ele incentiva que todo pregador bem-sucedido não é sucedido apenas pregando. É sucedido quando ele faz um apelo que gera almas. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos, você pode dizer comigo, cultos? Cultos. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o culto? O culto deve ser um momento que não apenas tem uma liturgia, um santuário, um templo, a presença de membros dentro dele, para o contexto cristão, crentes. Ele deve ser mais do que um louvor ou um período de adoração e de ouvir a ministração da palavra. O culto deve ser o momento em que tudo isso se une para um encontro. Com quem? Com a divindade a ser adorada, com Deus. Sim. Agora eu quero que você seja sincero. Quantos cultos você participa que de fato toda essa atmosfera e conjuntura proporciona para o seu ouvinte, para o seu jovem, para o seu adolescente, para as irmãs e para os próprios ministros um encontro com Deus? Poucos. Quantos? Muito poucos. Muito poucos. Você está falando a verdade. Então vamos lá. O que Jesus, ou melhor, o que a mulher samaritana teve de Jesus no poço? Encontro. O que Nicodemos teve de Jesus de madrugada? Encontro. Um encontro. A caminho de Damasco, o que Paulo recebeu? Encontro com Jesus. Então assim, eu começo te dizendo que se os nossos cultos forem de fato promovidos para termos um encontro com Deus, é impossível nossos jovens não serem motivados a voltar. A inspirar outros. É impossível as nossas irmãs não inspirarem, não serem motivadas a chamar a vizinha, a fazer o que a mulher samaritana fez, entrar dentro da cidade, arriscando agora a sua vida a ser apedrejada por causa do delito que ela tinha com aqueles 5 maridos que não era dela e o 6º também. Agora ela arrisca tudo isso por causa do quê? Do encontro transformador que ela teve. Então, em nome do encontro, ela está indo na cidade dizendo: eu arrisco a minha vida, mas eu quero que vocês também tenham um encontro com o homem que falou comigo no poço. E que em vez de me dar água dessa terra, me deu água viva para matar a minha sede. Nossos jovens são maravilhosos. O que acontece é que nós estamos tendo muitos cultos para homens e não cultos promovendo encontros com Deus. E aí nem os jovens, nem as irmãs e nem mesmo nós, os pastores, nos satisfazemos em Deus e durante o culto. Eu sou sincero. Você já teve vontade de falar: meu Deus do céu, que vontade de ir embora daqui? Algum. Sim ou não? Sim. Várias vezes. Então o que a gente entende, Júnior? Que essas pessoas, esses jovens, essa nova geração, eles não são também negligentes por serem negligentes. É que nós precisamos de voltar à centralidade do culto, ao que o culto é. É encontro, é adoração, é louvor, é palavra, é menos política. É trazer o centro do culto, o dono do culto, o Cristo do culto. Presença dele. É trazer o centro do culto, a palavra do culto, a Bíblia. A Bíblia sendo o centro, né? Bibliocentricidade, cristocentricidade, é Ele o centro. Então, assim, se nós colocarmos no nosso culto o homem que anda no meio dos 7 castiçais, todos terão um encontro com Deus. E é esse encontro que é motivador, é inspirador. Então, essa é a minha resposta. Incrível, pastor. A gente sai daqui aprendendo muito com o senhor cada palavra. Já está se encerrando. Pois O é, podcast passa muito rápido. A gente tem aí 3 minutinhos. Mas eu queria perguntar para o senhor qual o momento que o senhor não se conformou com a situação atual que o senhor está vivendo. Em um momento da vida do senhor, o senhor disse: não, eu não me conformo, eu sou inconformado e eu não aceito essa situação atual. Qual o momento da vida do senhor que o senhor passou?
Júnior, eu tive um filho que passou pela UTI, o Benjamin, e eu tenho um filho que passou pela UTI, ele está vivo, o Senhor deu vida a ele, e o Benjamin tem sido um agente de transformação na minha vida. O Benjamin tem sido o que Enoque viveu, né? A Bíblia diz que depois que Enoque gerou a filhos e filhas, andou Enoque com Deus. Não que antes eu não andasse, não é isso. Mas o nível de inconformidade, o nível de concepção nova, de valores, de relacionamentos, de tempo com Deus, de tempo com a esposa, com a família, tem tomado muita proporção, profundidade, depois da chegada do Benjamin. Então, eu estou sim vivendo ainda uma reciclagem e inconformado com algumas questões. E você me fez a pergunta, então eu vou te responder uma apenas. Nós somos a geração que tem acesso ao maior núcleo e domínio de informação possível. E eu fico inconformado. Como nós sendo essa geração, nós também somos a geração mais débil, mais medíocre, mais pobre intelectualmente falando. Principalmente no Brasil. Eu estive agora na Espanha, um espanhol fala 4 idiomas. Eu estive na América mais de 7 vezes. Os americanos falam entre 3 a 4 idiomas. Os portugueses falam pelo menos 3 idiomas, o português, o inglês e o francês. A maioria dos portugueses falam francês. E alguns falam também o espanhol, o alemão. Se você observar bem, isso é para nós nos inconformarmos. Por quê? Nós temos acesso a informações que os nossos pais, há 40 anos atrás, não tinham. Eles não tiveram. Os nossos avós, então, nem se fala. Os nossos bisavós, então, esquece. E aí a gente tem tempo, olha só, para ficar jogando joguinho, jogando tigrinho, mano. A gente tem tempo para ficar brigando no Instagram, para ficar falando de um menino aqui, de outro lá, de uma menina lá. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Então nós temos acesso às melhores informações, ao domínio de uma gama gigantesca de informação. Nós temos acesso a bibliotecas digitais, a canais no YouTube, para quem é preguiçoso e não lê. Temos acesso a canais no YouTube certificados, credenciados, de jornalistas, de teólogos, de professores, de psicólogos, de advogados, de pedagogos, peritos, em todas as matérias. Mas somos preguiçosos. Não lemos, não pesquisamos, não buscamos. Então, eu sou inconformado nesse sentido. Eu sou inconformado. São todos? Não são. Não estou generalizando. Não são todos. O Júnior está aqui. Quantos anos você tem, Júnior? 28. 28. Eu tenho 36 anos de idade. Entende? Então, assim, eu estou lendo 3 livros atualmente. Então, assim, eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Mas eu me habituei a isso. Eu conheço gente que lê 6, 7 livros ao mesmo tempo. Inclusive em outros idiomas. Sim. Mas é porque eu não quero ficar na mediocridade, na média da coisa. Então, eu sou inconformado nesse sentido. Sempre querer mais. Não, você tem que procurar atualizar, melhorar, crescer, se qualificar, se capacitar, aprimorando cada vez mais. Então, eu sou inconformado nesse sentido. Amém? Amém. E o pastor, para nós finalizar, esse podcast é para isso. Para despertar o desejo nas pessoas, a elas viverem aquilo que Deus tem para elas. Muitas sabem que não nasceram para viver a situação que estão vivendo hoje. Só que elas estão acomodadas, estão conformadas, sem propósito na vida.
Eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para milhares de inconformados e ativar essa mentalidade de Cristo na vida deles, para nós estar encerrando. Gente, presta bastante atenção. Provérbios de Salomão 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu sei que você pode pensar que existem muitas coisas importantes que você tem, mas nada do que você tem é mais importante do que o que você é. O que você é sempre será maior do que as coisas que você vai possuir e do que as que você já tem. Salomão está dizendo que existe algo que deve ser colocado sobre todas as coisas que você tem e que você julga serem importantes. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pega hoje o seu coraçãozinho, pega hoje a sua mente e coloca ela em um lugar tão alto, tão alto, tão alto, e proteja ela nesse lugar, para que nada possa comprometer esse ambiente que é onde Deus fala, onde Deus se revela, onde o Espírito se manifesta, testificando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu deixo essa palavra para você. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. O coração ele deve ser um cofre sem chave. Por quê? Você fecha ele por dentro e joga a chave dentro, para que ninguém do lado de fora abra. Somente o dono da chave que habita dentro de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que conversa incrível, pastor. Se esta palavra, esse podcast te impactou, como eu estou impactado aqui, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, ative as notificações, me segue no Instagram, @e_trindade_. Também, qual que é o teu Instagram, pastor? Queridos, sigam-nos, Felipe Daniel Oficial. Felipe Daniel Oficial no Instagram. E no YouTube também é só digitar Felipe Daniel Oficial. Você vai estar nos encontrando. Deus abençoe vocês. Quero agradecer ao Júnior. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você, servindo e também, de alguma maneira, cooperando e contribuindo com o Inconformados Podcast. Amém.